Olá, queremos saudar a todos os irmãos, companheiros da Casa do Evangelho, neste setembro de 2024, quando vamos abordar aqui brevemente o tema do autodescobrimento, o despertar da consciência. Para a abordagem deste tema, nós vamos nos socorrer além das obras básicas de Allan Kardec e de algumas outras obras. E, inicialmente, nós queremos trazer algumas ideias de Joana de Ângeles, que, através de Divaldo Franco, nos oferece na obra O Homem Integral. Esta autora nos diz que o homem realmente não se conhece. Ele persegue ainda predominantemente metas exteriores. Possui admiráveis recursos interiores, mas que dormem em potencial, porque as suas preocupações giram em torno do imediatismo, da ambição do triunfo. E, por isso mesmo, o ser humano é levado ao competitivismo intenso, individualista, sendo que, em virtude disto, a ansiedade, o medo, a solidão íntima acabam tornando-se habituais. A experiência do sofrimento, da dor, da enfermidade, da perda de entes queridos é um meio de que Deus se utiliza para que possamos encetar este autodescobrimento pelas descobertas que Ele permite. Processo esse que se faz extremamente necessário a todos nós. Mas, diante das dificuldades que enfrentamos na vida, acabamos por aprender a pouca significação das muitas conquistas materiais, econômicas, sociais, diante, por exemplo, da morte, diante das enfermidades irreversíveis, diante dos golpes afetivos, por exemplo. O autoencontro, ele enseja satisfações estimuladoras. Segundo o autor espiritual, a sociedade sofre pela dificuldade de discernimento dos verdadeiros valores humanos. O questionamento a respeito daquilo que é essencial e aquilo que é secundário acabou por inverter a ordem das aspirações, confundindo os sentimentos, diz ela, e transformando a busca das sensações em uma realização fundamental. Porém, ela nos alerta que a experiência do amor é essencial para este autodescobrimento, porque somente através dele podem ser rompidas as couraças do ego, do primitivismo. Amar torna-se um hábito edificante, que leva à renúncia sem frustração, que leva ao respeito sem submissão humilhante. O ser humano possui, diz Joana, uma consciência ética em potencial, aguardando ser desenvolvida a partir do autodescobrimento que lhe proporcione a aquisição de valores que lhe permitam o senso de liberdade. Liberdade essa necessária para que possamos eleger as experiências que nos cabe viver, que nos cabe vivenciar. O ser humano experimenta conflitos que o atormentam. Tem dificuldade de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Quando se afirma pela ação bem direcionada, ele amadurece a sua consciência ética da responsabilidade e do dever. Ele canaliza a natural agressividade, buscando viver em equilíbrio e respeito aos outros seres humanos. Mediante a autoconsciência e a introspecção, ele pode aplicar de maneira salutar as experiências vivenciadas, as experiências passadas. À medida que o indivíduo amadurece psicologicamente,
ele se liberta da dependência, por exemplo, da sua mãe, dependência psíquica da mãe, dependência da infância. Ele se liberta, por exemplo, do medo, da ansiedade, do ódio, do ressentimento e da solidão. À medida que não se contenta mais com o prazer puramente pessoal e egoísta, percebendo as necessidades alheias, aprende que a felicidade é um estado de bem-estar que se irradia para todos os lados. O senso de responsabilidade então se amplia, tornando-se um agente do progresso. Sua existência passa a se tornar útil para o meio social em que ele vive, para muitas pessoas que estão no seu entorno. No livro Vida, Desafios e Soluções, a mesma autora espiritual, Joana de Ângeles, nos diz que conscientizar-se do que é, conscientizar-se do que necessita fazer, de como conseguir o êxito, constitui para o ser um chamamento urgente, como uma contribuição valiosa para o empenho na inadiável tarefa da revolução íntima transformadora. Jesus, em sua passagem pela Terra, muitas vezes nos convidou ao despertamento. Nos fez muitos chamamentos, e se nós formos analisar, podemos perceber que em muitos momentos, tanto ele quanto outros filósofos, outros religiosos, outros missionários, nos convidam ao despertamento, porque nos demonstram o quanto estamos adormecidos. Ainda que fisicamente não estejamos adormecidos, moralmente, psiquicamente, muitas vezes estamos num sono letárgico, porque temos dificuldade de compreender nossa natureza íntima, nosso ser espiritual, nossas necessidades de ordem espiritual, e permanecemos dormindo, vegetando, apenas preocupados com as necessidades de ordem material. O despertar é inadiável, porque liberta e concede autoridade para o discernimento. Uma visão otimista e clara se torna a base do comportamento psicológico, portanto, do mecanismo íntimo para a aquisição da felicidade. Ao defrontar-se com experiências perturbadoras, como a enfermidade, a perda econômica, a perda do trabalho, do emprego, a perda de entes queridos, não é? Conflitos afetivos, conflitos de natureza afetiva, o indivíduo reflete sobre o significado daquela experiência, ao invés de revoltar-se. Isto vai lhe proporcionando segurança, harmonia e equilíbrio. Condicionamentos tais como a paciência, a perseverança, a disciplina da vontade são o resultado do esforço que se constrói a partir do autoconhecimento. Vinícius Lousada, no livro A Conquista da Plenitude, nos lembra que o grande filósofo Sócrates nos ensinou sobre o conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho faz a mesma proposta a Allan Kardec nas obras da codificação, em especial no Livro dos Espíritos, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que essa viagem interior do autodescobrimento, do autoconhecimento, é uma viagem que temos adiado indefinidamente. E é este adiamento que nos causa atraso moral e sofrimentos dos mais variados tipos, proporcionando-nos, muitas vezes, o vazio existencial. Quando nós efetivamente nos encorajarmos a fazer esta viagem interior, nós adquiriremos a autonomia espiritual.
E este adiamento da nossa viagem interior se dá por causa que, sem dúvida, é uma viagem trabalhosa. É um esforço demandado bastante grande. Dá trabalho, incomoda. Devido a isto, nós vamos adiando, adiando, adiando sempre. Então, quando efetivamente nos encorajarmos a realizar esta viagem interior de autodescobrimento, nós vamos adquirir autonomia espiritual. E essa autonomia é fruto do trabalho cotidiano e do reconhecimento também dos nossos limites e das nossas possibilidades, das nossas potencialidades. O combate aos elementos sombrios que nós trazemos em nós, pela produção da iluminação íntima, na busca das virtudes necessárias, vai sendo feito. E a prática do bem é essencial neste processo, porque ela nos permite manter a autoestima a cada passo. Ou seja, à medida em que nós praticamos o bem, nós nos sentimos bem. Nós recebemos a recompensa imediata, que é interior, de gratificação, de sentimento de utilidade. Isto tudo nos fortalece, nos reforça na busca do melhoramento íntimo. E nos permite aceitar melhor também as nossas próprias dificuldades de ordem moral. Neste exercício, então, de autoconhecimento, nós devemos nos questionar intimamente sobre o cumprimento dos nossos deveres. Será que temos conseguido cumpri-los adequadamente? Será que estamos tratando os nossos irmãos, as pessoas que nos rodeiam, que nos cercam, de forma adequada? Ou seja, da forma como nós gostaríamos de ser tratados? Será que as nossas atitudes têm sido razoáveis? São perguntas que nós precisamos fazer para chegar a este processo de autoconhecimento. Assim, nós poderíamos mapear o que efetivamente precisa ser transformado em nós, o que precisa ser erradicado de nós, do nosso interior. Ou seja, é um processo de separação do joio e do trigo. Porque todos temos impulsos inferiores, todos temos manifestações que ainda nos desagradam, todos temos reações inadequadas, e é isto, exatamente este processo que nós devemos trabalhar em nós, através de uma reflexão, de uma introspecção, de uma meditação e do estabelecimento de metas, da formulação de propósitos, do trabalho cotidiano de melhoria, naqueles pontos que nós já conseguimos identificar como problemas, como questões a resolver, como tendências a burilar. Nesse sentido, o Evangelho do Mestre será sempre o nosso roteiro para alcançar um novo patamar de progresso espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 922, nós vamos encontrar uma pergunta de Kardec que recebe uma resposta objetiva e, ao mesmo tempo, muito profunda, embora sua simplicidade. Kardec pergunta aos espíritos que o orientaram na codificação o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens?
E eles dizem simplesmente: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Vejam bem, que maravilhosa definição de felicidade. Então, do ponto de vista material, posse do necessário. Já por aí começa a nossa dificuldade. Diferenciar o que é essencial, o que é necessário para a nossa vida, com dignidade, com conforto, e o que é supérfluo, o que é excesso. Temos dificuldade nesse sentido. Sempre queremos mais, mais, mais. Temos dificuldade de impor limites à nossa ânsia de querer mais, do ponto de vista material. E do ponto de vista da vida moral, a felicidade, então, consiste na consciência tranquila e a fé no futuro. Vejam bem, a consciência tranquila. Como é que nós vamos adquirir essa consciência tranquila? Tão difícil para nós no mundo de provas e expiações. É que Deus imprimiu na nossa consciência a sua lei. A lei divina está impressa dentro de nós. É por isso que quando nós transgredimos alguma das leis divinas, pela nossa conduta, soa um alarmezinho dentro de nós. Soa alguma coisa que passa a nos incomodar. Quanto maior nosso delito, quanto maior a nossa transgressão à lei divina, tanto mais alto este alarme, tanto mais alto soa esta campainha, tanto mais essa ação nos perturba e nos causa dificuldade de convivermos conosco mesmos. E aí vem a culpa, e aí vem o remorso. E quando nós estacionamos na culpa, nós estacionamos também o nosso progresso. Porém, quando nós conseguimos sentir remorso, arrependimento, mas encetamos uma caminhada no sentido de reparar aquele erro, nós começamos a caminhar novamente, no sentido do progresso. Então, o autoconhecimento e o esforço por melhorar-se traz a prática do bem pelo cumprimento das leis divinas e, por consequência, a felicidade pela consciência tranquila. Mas também os espíritos colocaram nessa resposta do que seria a felicidade moral a fé no futuro. Porque sem a fé no futuro, sem sabermos que a vida continua depois da morte, sem compreendermos a imortalidade do espírito, sem sabermos que Deus nos criou para a perfeição e para a felicidade, sem ter essa confiança na bondade, na justiça, na sabedoria divina, nós não podemos andar para frente. Nós ficamos estagnados. Nós paralisamos diante dos próprios erros, diante das dificuldades que nos cercam, diante dos sofrimentos que nos atingem e que nos cercam. Há uma questão no livro O Consolador, ditado a Chico Xavier por Emmanuel, que é a questão 253, que fala que a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas, em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e imorredora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Então, irmãos, a aquisição das virtudes é trabalho de esforço próprio, cotidiano, ao qual todos nós devemos nos lançar. E esse trabalho de aquisição das virtudes só pode ser encetado quando nós temos consciência das nossas limitações, das nossas dificuldades, dos vícios morais que carregamos conosco e que, portanto, precisam ser trabalhados. A educação moral, a educação dos sentimentos que se faz necessária na nossa vida.
na vida de cada um de nós. E isto é um processo que só se dá a partir do autodescobrimento, do autoconhecimento. Obrigada, queridos. Obrigada pela atenção. Que Deus nos abençoe e nos inspire hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.